A depressão não é um destino, é simplesmente uma tempestade nesse momento da sua vida. Nosso tema de hoje é um tema fundamental, que as pessoas me perguntam muitas vezes, que é: Roberto, como que eu saio dessa depressão mesmo não acreditando no mundo? Então vamos olhar o tema depressão. Primeiro ponto de olhar uma depressão é você analisar. Tem 3 tipos de depressão. Tem o que o pessoal chama de depressão endógena. O que é depressão endógena? O cérebro da pessoa não fabrica algum neurotransmissor que faz com que essa pessoa basicamente tenha uma estrutura neuropsicológica de depressão. Nesse caso, é fundamental você ser acompanhado por um médico psiquiatra. Tem que ir, tá, pessoal? Tem que ir. Porque, às vezes, com uma medicação, a sua percepção da vida muda muito. E aí, nesses casos, a terapia ajuda muito pouco. Vê, eu sou um terapeuta, sou médico, e eu vou falar, se você tem uma deficiência de neurotransmissor, assim como o diabético tem deficiência, tem várias deficiências, e o cérebro também pode ter. Então, tem que ir com um médico, um psiquiatra, que vai te prescrever, que vai te orientar. O segundo tipo é a chamada depressão traumática. O que é depressão traumática, Roberto? É a depressão que é uma consequência de um trauma. Eu era muito ligado à minha mãe. Aliás, eu era muito ligado ao meu pai e à minha mãe. Mas a minha mãe sofreu de câncer. Então ela passou 2, 3 anos com metástase, com internação, com cirurgia. E eu junto da minha mãe. Todas as vezes que a minha mãe internou, eu internei junto. Eu era o filho médico dela, né? Então eu procurei estar sempre junto. Quando minha mãe morreu, eu estava numa exaustão que eu mergulhei numa depressão. Por um lado, eu fiz uma terapia. Por outro lado, eu precisei do auxílio medicamentoso. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sou médico. Eu nunca prescrevi um antidepressivo, tá? A medicação é algo muito específico. Roberto, na sua carreira, quantas vezes você encaminhou para um psiquiatra, para um neurologista medicar? 2 milhões das pessoas que eu tratei, seja nos treinamentos, nos seminários, na terapia individual, terapia de grupo, eu talvez encaminhei uns 30. É muito pouco, mas esses 30 precisavam de medicação. São poucos, mas eu não quero pecar por omissão. Agora, uma terapia, uma depressão, o filho morreu, ficou desempregada, não cuidou das finanças, termina o casamento e você ama essa mulher, você ama esse sujeito. É muito importante você fazer uma terapia para você elaborar essa perda. E tem o terceiro, que é o mais comum, que são 95% das depressões, que são a depressão existencial. O que é depressão existencial, Roberto? É a depressão por um estilo de vida que não te respeita. Então, vou dar um exemplo simples. Você é uma mulher e você não ganha o seu dinheiro e você é casada com um homem que você não ama, não tem prazer de estar junto, não admira, não curte. Aí você fica lá, aturando esse sujeito que você não ama. Um dia, o seu sistema neuropsicológico fala assim: vou te dar de presente uma depressão para você parar e analisar como está a sua vida. Você trabalha numa empresa que você não tem prazer, que você não admira, para um líder que você não tem prazer, não tem admira, num trabalho que você não tem prazer, não tem orgulho. Vai. Uma hora você entra numa depressão que a gente chama existencial. Nesses casos, você tomar remédio é péssimo. Por quê? Porque remédio não resolve problema de solidão, não resolve problema de falta de paixão. O seu estilo de vida é depressivo. E aí é que é importante você fazer uma revisão, uma reflexão e você mudar a sua vida, tá? Vê, primeira parte eu falei que tem que olhar para ver se você precisa de uma medicação, e eu estou falando que quase sempre você não precisa de uma medicação, você precisa de uma reflexão, de uma atitude sobre como você está conduzindo a sua vida. E essa depressão
ela é uma bênção. Porque ela fala assim, sua vida está errada, sua vida está torta. Então, lá no começo da minha carreira de médico, eu era cirurgião. Imagina se eu tivesse continuado como cirurgião. Eu ia ser uma pessoa permanentemente depressiva. Então, é importante você fazer uma reflexão com a sua vida. É importante você fazer uma reflexão com o seu trabalho. E, aos poucos, você começando a ser dono da sua vida, ser dono das suas atividades, sabe? Você tem aquela pessoa da empresa que você almoça todo dia, ela é uma chata, ela te critica, ela te humilha. Plim! Você tira ela da vida. Você começa a sair com outras pessoas. Tá, aquele cunhado que na hora do almoço ele está sempre te humilhando, que ele ganha mais, trocou de carro, você não trocou. É muito importante uma hora você chegar e falar, olha, isso que você está fazendo não é certo. Eu admiro que você tenha seu carro, sua casa de praia, mas isso não nos diferencia na qualidade de ser humano. Para você ter esse monte de bens, você abandona seus filhos. Eu tenho tempo para curtir minha esposa, tenho tempo para curtir meus filhos e eu não admito. Quando você começar a fazer bullying, eu vou falar, para de fazer bullying, para de querer me colocar para baixo. E você vai começando a perceber que ao tomar conta da sua vida, você volta a acreditar na vida, você volta a acreditar na sua possibilidade de ser feliz. E, principalmente, não conta histórias. O que é contar história, né? Se você passou por uma situação, foi abusada sexualmente, foi espancada, foi pobre na infância, é importante você compartilhar essas histórias para que você possa voltar a tirar essas pessoas tóxicas, esse trabalho tóxico, e você redescobrir a alegria de viver. Pode parecer complicado, mas é possível. Pare de contar história triste e comece a falar dos seus planos, dos seus projetos. Levanta a cabeça. Você olhando para cima, para frente, você percebe que a depressão vai indo embora. Porque o estado depressivo é um estado de olhar para baixo. As pessoas olham para baixo, olham para trás, o que passou, que eu podia ter feito diferente. Olhe para frente e, principalmente, olhe para cima. Olhe para Deus. Deus está te protegendo. Deus está te inspirando. Deus está dando energia. Aos poucos, você vai percebendo a alegria de viver, a alegria de se transformar numa pessoa especial. Se você gostou desse conteúdo, você está depressivo, assiste 2 vezes esse vídeo, mas principalmente escreve, toma nota e faz um plano. A depressão não é um destino, é simplesmente uma tempestade nesse momento da sua vida. Põe um like, põe um gostei, começa a me seguir e manda para pessoas que estão precisando transformar a sua vida, assumir o volante do seu carro existencial. Você merece realizar todos os seus sonhos.